Salve, salve pessoal, tudo bom aí? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aí virtual. No vídeo anterior eu deixei 3 exercícios aí, né? Expliquei um pouquinho sobre o linguajar algébrico dentro da matemática, ou seja, o linguajar que envolve números e letras, que em matemática recebe o nome de álgebra. E aí eu deixei 3 exercícios e agora esse vídeo é para comentar um pouquinho desses exercícios. Então vamos lá. O primeiro exercício, né? Aqui no meu papel eu não coloquei o enunciado do exercício, mas está no meu computador aqui, eu vou ler. Nesta atividade, considere que x seja um número inteiro, né? X é um número inteiro. E aí pede o seguinte, para utilizar a linguagem algébrica para expressar cada situação. Bom, eu vou fazer apenas 2 situações, tá? Eu deixei 4, mas irei fazer apenas 2. Então, nós devemos utilizar o linguajar algébrico aqui. Então, vamos lá. O linguajar algébrico aqui diz o seguinte, ó. O produto de 2 números consecutivos. Bom, 2 números consecutivos, por exemplo, o 1 e o 2. O 2 é consecutivo de 1, certo? Então, o produto de 1 e 2 é 1 vezes 2, que é igual a 2, tá certo? Se eu pegar o 3, o consecutivo de 3 é o número 4. Então, o produto entre 3 e 4, né? 4 é o consecutivo de 3, o produto entre esses 2 números, 3 vezes 4, 12. Mais um exemplo. O produto entre 5 e o consecutivo de 5. O consecutivo de 5 é o número 6. 5 vezes 6, 30. Tá? Bom, consecutivo, né? Se tratando aqui, ó, importante, número inteiro, né? Por quê? Não existe consecutivo dentro dos números racionais, por exemplo. Bom, eu não sei que número é, então eu vou chamar este número de x, por exemplo. O consecutivo é uma unidade a mais, certo? De novo, consecutivo de 1 é 2, consecutivo de 2 é 3. Então, o consecutivo de x é ele mais uma unidade, certo? O produto de 2 números consecutivos, eu estou falando de número inteiro. Então, é x vezes x mais 1, beleza? Nós não vamos efetuar cálculo algum aqui, tá? Primeiro que não dá para encontrar o valor de x. Cuidado, eu tenho observado que muito aluno aí não pode ver um x numa expressão que já quer calcular como se fosse equação. E isso aqui não é equação. Equação, tá? É uma expressão matemática que contém uma igualdade. Aqui não tem igualdade, tá bom? Próximo. O triplo do sucessor de um número. Bom, o triplo eu multiplico por quem? Por esse cara, certo? Então eu quero o triplo do sucessor de 2. Quem é o sucessor de 2? É o 3, certo? Então eu faço 3 vezes 3. Quem é o sucessor de 10? É o 11. Então eu faço 11 vezes 3, porque eu quero o triplo, certo? Então, o triplo de um sucessor de um número que eu não sei, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 3. Esse número é ele mais 1. Por que mais 1? Porque é o sucessor dele, certo? Bom, exercício 2 aí, né? Pede o seguinte, ó, seja x um número par qualquer, né? X é par. Pede para escrever na linguagem algébrica, tá? Mas ele fala o seguinte, o número par inferior, ou seja, o antecessor, e o número par superior, né? Que é o sucessor. Então, se x é par, eu preciso escrever o anterior, que eu chamei de inferior, e o sucessor dele, certo? Bom,
O inferior, quem vai ser? X é par, certo? O inferior tem que ser par. Par vai de quanto em quanto? 2 em 2. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, etc. E se eu pensar nos números inteiros? 2, depois eu tenho 0, depois eu tenho menos 2, menos 4. Então, o inferior de x é x menos 2, certo? Esse aqui é o inferior. Estou supondo que x é par. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda, pensando numa reta numérica. Então, o inferior é ele menos 2. E o superior de x, se x é par, é ele mais 2. Esse aqui é o superior, ou seja, sucessor. Por exemplo, 0, 2, 4, 6, certo? E o outro exercício aí que eu pedi para vocês fazerem, utilizando também o linguajar da álgebra, diz o seguinte, ó, escreva em linguagem algébrica o sucessor de x mais 1. X mais 1, pessoal, vocês não vão pensar em colocar números propriamente ditos, tá? Eu não sei que número é, mas sucessor é esse número mais 1, tá? Então, o sucessor de x mais 1 vai ser x mais 1 mais 1, certo? E aí, eu juntando os termos semelhantes aqui, ó, 1 mais 1, x mais 2. O sucessor de x mais 10, n mais 10, o meu número é esse. O sucessor desse n mais 10 é ele mais 1. Então, n mais 10 mais 1, mais 1, dá 11. O antecessor de A mais 3. Antecessor é o que vem antes, certo? É um número antes. Então, é esse número que eu não sei quem é, menos 1. E aí eu resolvo o termo semelhante aqui, ó. 3 menos 1, 2. O antecessor dele é A mais 2. O antecessor de x menos 1, certo? X menos 1. Então, é x menos 1. O antecessor, eu tiro 1. Então, eu vou tirar 1 aqui, ó. E aqui exige um pouco de pré-requisito dos números inteiros. Menos 1, eu estou fazendo uma soma de números negativos. Então, menos 1, dá menos 2. O antecessor é x menos 2. A diferença de dois números x e y. A diferença em matemática ela é dada pelo sinal de menos. Então, a diferença aqui, ó, x e y, vai ser x menos y. É a diferença dos dois. O produto de dois números x e y. Produto é quando eu faço uma multiplicação. Então, o produto aqui de x e y é x vezes y. E o último, eu quero 3 números pares consecutivos. Lembrando, números pares vai de 2 em 2. Então, por exemplo, estou chamando x aqui, mas eu não sei que número é. Porém, eu tenho certeza absoluta que, matematicamente falando, qualquer número multiplicado por 2 é par. Então, eu tenho x vezes 2. Esse número é par. Consecutivo. Por exemplo, se 2 é par, o consecutivo par de 2 é 4, certo? 2 mais 2, 4. O consecutivo de 4 par é 6. 4 mais 2, 6. Então, de 2 em 2, eu tenho os consecutivos pares. Então, aqui, ó, o consecutivo par de 2x é 2x mais 2. E o consecutivo par de 2x mais 2 é pegar 2x mais 2 mais 2.
Então, 2x mais 4, certo? Acrescentei 2 aqui, deu isso. Se eu acrescento 2 aqui, 2 mais 2, 4. Certo? Então, aqui estão os comentários no que diz respeito ao vídeo anterior, conteúdo do 8º ano.